Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui cada vez melhor. Sou o professor Roger e hoje no Cine Rock História iremos ver o filme Dance e como ele representa de uma forma muito bacana a segunda revolução industrial. Bora lá? Como esse filme é pouco conhecido, a sua distribuição ficou por conta da Look Filmes, que o distribuiu somente legendado. O filme, que é de 1992, tem como título original Dance, mas aqui no Brasil chegou como Dance, um grito de justiça, porque nós aqui no Brasil não gostamos de títulos simples. E é dirigido por Stein Konings, ou Stein Konings. O filme é baseado no livro de Louis Poulboom, que também é roteirista nesse filme, chamado Peter Dance, of hoe in de 19e eeuw de arbeiders van alles vochten tegen armoede en onrecht, que em bom português é Peter Dance, ou como no século XIX os trabalhadores de Aalst lutaram contra a pobreza e a injustiça. Infelizmente este livro não foi lançado no Brasil, mas o filme não fala sobre Peter Dance como está no título do livro, mas sim sobre seu irmão, Adolf Dance, que era padre jesuíta e que representou os trabalhadores católicos no parlamento belga. Ele não é um filme qualquer, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, mas acabou perdendo para o filme francês chamado Indochine. And the Oscar goes to France, Indochine, Régis Vanier. No filme, temos atores como Jean Declercq, Gerhard Desart, Johan Leise, Antine de Boeck e Michael Pass. O filme conta com personagens reais e ficcionais, como por exemplo o rei Leopoldo II da Bélgica e o Sr. Wust, mas com personagens também ficcionais como a operária Net e o socialista Jean de Matte. As notas da crítica especializada se dividem, até porque só achei duas. Mas do público em geral considera um bom filme, sendo que pelo Internet Movie Database temos a nota de 7.6, no Adoro Cinema ficou com 3.5, no Rotten Tomatoes 81% e pelos usuários do Google a gente encontra a nota de 84% de aprovação. O que pode explicar essas boas notas do filme Dance pode ser pelo design de produção, que onde tornou muito mais realista as locações, as casas, as fábricas, as ruas e até mesmo as roupas. E ao pesquisar sobre o responsável pelo design de produção, encontrei Alan Starsky, que foi design de produção dos filmes Danton, de 1983, A Lista de Schindler, de 1993, O Pianista, de 2002 e Oliver Twist, de 2005, sendo que ele ganhou o Oscar por A Lista de Schindler em 1993. And the Oscar goes to Alan Starsky for Schindler's List and for set decoration, Ewa Braun. Então vamos para o filme. É interessante notar que o filme começa em preto e branco e vai mostrando as crianças trabalhando, as máquinas funcionando, as mulheres, os homens, e aos poucos ele vai se tornando colorido, possivelmente para fazer com que o espectador que está ali assistindo não veja isso somente como um documentário, algo distante, sim que vai sendo colocado dentro daquela realidade. O que é bacana. Logo no começo do filme, a cena central é justamente em cima das crianças. A que mais se destaca é Yafek, possivelmente representando todo um arquétipo geral de crianças. Ele é um menino trabalhador, que ajuda as mais crianças, que rouba na rua para poder sobreviver, que se rebela contra a burguesia, que sofre com a incapacidade dos adultos de achar uma solução, que tenta um milagre para se salvar da fome e morre desgraçado por tudo isso. Talvez Yafek fosse órfão. Algumas empresas contratavam essas crianças ao invés de pagar salários, aí fazendo essa caridade de uso alimentar. Alguns, depois de certa idade, começavam a ganhar alguns salários, mas menor do que das mulheres. Entretanto, outras duas crianças também estão presentes nesse filme, com participações bem particulares. Então, na primeira cena, a gente já começa com a Nini, que morre no começo do filme por frio. Percebemos que possivelmente está grávida, né? A gente vê uma barriga
de certa forma protuberante e com fome, e que talvez teve que se sujeitar aí à prostituição, ou a mais provável que foi aliciada, para poder sobreviver, já que seus pais foram bem negligentes em seus cuidados, o que o filme também retrata. Por fim, o menino causador de toda a revolta, do protesto, da irritação dos trabalhadores, que é Milek. Ele, junto com outras crianças, foram escondidas em um depósito por Schmidt, enquanto ocorria a fiscalização por um comitê para averiguar a situação dos trabalhadores. É visível o sono que o menino tem e por várias vezes foi chamada a atenção. Ao morrer esmagado pela máquina, por essas não serem nem um pouco seguras, as mulheres que estavam na linha de produção e já estavam meio revoltadas aí com a situação dessa visita do comitê, pegam o corpo do menino e vão até o comitê. Só para lembrar vocês que acidentes de trabalho que acarretassem mortes ou amputações era muito comum nessa época. E isso ocorria por vários motivos, tá? A jornada de trabalho é longa, em média 14 horas de trabalho. Despreparo dos trabalhadores, porque era gente que vinha do interior até as cidades, então vinham sem nenhum conhecimento, não tinha formação, leitura, nem nada. As máquinas eram realmente perigosas, né? Com nenhum sistema de travamento, de segurança, de precaução, sem contar as condições insalubres de trabalho em lugares quentes, como esta sala aqui que eu tô derretendo. As mulheres também estão muito presentes nas fábricas, né? Pelo fato de que os homens tiveram seus salários tão reduzidos que eles tiveram que sair de casa para completar a renda familiar. Recebem menos que os homens, que já ganhavam pouco. Além disso, eram mais ágeis em algumas funções do que os homens. Assim como hoje, assumindo uma dupla jornada e ganhando menos que os homens, o que é algo inadmissível de se aceitar. Bem, logo na introdução, nós vimos o capataz Schmidt dando um tapinha na bunda da Júlia, uma das empregadas que conserte aí com um sorrisinho. As mulheres eram submetidas e por vezes se submetiam ao assédio dos capatazes ou dos donos das empresas para terem melhores condições de trabalho ou de remuneração. Não são todas as mulheres que aceitam isso. Por exemplo, a Nete, que em várias cenas demonstra essa recusa. Mas, infelizmente, acaba sendo estuprada por Schmidt, que a chama de hipócrita, porque ele teve uma compaixão em deixar ela continuar no trabalho, apesar de ser uma apoiadora de Adolf Danz. O que é pior é que ao chegar em casa, a sua família vê isso como algo normal. Então a mãe dela até tenta acalmar, mas nada foi feito para reparar esse ato deplorável. Infelizmente, é ainda assim hoje em dia, tá? Espero que isso mude com o tempo. Como é visto no filme, vemos alguns burgueses discutindo a crise que os aflige, na qual desejam um subsídio do governo para se manterem. Mas aí temos esse diálogo que irei colocar na íntegra, pois merece atenção. Alors, faisons le système écossais. 3 ouvriers pour 4 machines. Et si l'on met des ouvrières à la place des ouvriers, on double l'économie. Então, como vimos, as mulheres recebem menos que os homens e, além disso, terão que trabalhar em mais máquinas do que o normal por 14 horas de trabalho, para gerar uma economia para os burgueses de 50%. Como em nenhum momento é falado quanto as mulheres ganham, claro que talvez tenha aí alguma outra coisa que a gente não está colocando na conta, eu decidi fazer umas contas aqui para ter uma ideia de quanto as mulheres ganham. Então, pelas minhas contas, as mulheres recebem 66% a menos do que os homens. Isso significa que elas recebem 1,7 francos por jornada de 14 horas, enquanto os homens recebem 1,60. Sem falar que antes estavam estipulando que todos pagassem o mesmo salário pela hora de trabalho aos trabalhadores, já que salário mínimo ou algo parecido com isso não havia naquela época. Assim, citam Kumon, que paga 2 francos por 11 horas de trabalho, enquanto o Sr. Borremans paga 1,60 por 14 horas de trabalho. Dessa forma, sujeitando os trabalhadores a uma remuneração ainda menor do que o normal e sem a opção de escolher o empregador que pague melhor. Então, ou os trabalhadores aceitam os salários irrisórios ou ficam desempregados. Na verdade, com o desemprego e na nossa situação atual com a pandemia, muitos trabalhadores tiveram que assumir mais funções, tá? Além das já realizadas.
Então, de certo modo, as empresas continuam fazendo isso até hoje. Uma coisa que não custa muito é curtir esse vídeo e se inscrever neste canal. Assim, fazendo com que a gente possa produzir mais materiais para vocês. Mais filmes, mais músicas e mais outras várias coisas, tá? Vamos continuar. Ainda nessa cena temos uma outra discussão que é sobre a função do empresário. Segundo eles próprios, são provedores de alimento e de fé. Isso é muito importante a gente prestar atenção porque a gente vai ver que a igreja tem influência nessa situação. Tá? E esse é um dos motivos dos funcionários no começo do filme estarem orando por Santa Lúcia. Então é bacana a gente pegar que no começo do filme ele já fala tudo. É religião, é criança, é mulher, é trabalho, exploração. Mas eles ainda se queixam que são insultados, são roubados e que ameaçam suas mulheres nas ruas. Isso é causado possivelmente pela miséria que os trabalhadores vivem. Além de que as cidades cresceram muito rápido e de forma desordenada, causando outros problemas sociais. Bem, falamos um pouco sobre as relações de trabalho de certa forma. Vamos falar agora sobre as atitudes que estão fora desse grupo, que é a polícia e a igreja. Antes de falar sobre a igreja, que tem um papel central na trama, queria falar da única cena onde vemos a polícia, a guarda presente. Ela está ali somente para proteger os interesses da burguesia, onde avançam indiscriminadamente sobre as operárias que estavam ali no protesto, para não chegar lá aos comitê formado pelos deputados. E é interessante perceber, pelo menos, que o que o filme mostra é que era um protesto, de certo modo, pacífico. Se bem que tinha as tochas lá, mas a cidade é escura, então acho que é aceitável. Mas o que é interessante, que a gente tem que lembrar que os operários no filme falam o flamengo. Mas os guardas estão falando em francês. Mas isso mostra que existe um distanciamento entre a guarda e os trabalhadores. Tá? E isso a gente vai ver mais adiante, porque a burguesia também fala em francês. Então, essa questão da língua é muito interessante de ser analisada e comentada, porque os burgueses e a nobreza falam em francês, enquanto os operários em flamengo ou holandês. O que distanciam ainda mais. Então, não é uma barreira somente social, é uma barreira linguística. Talvez de propósito, porque a família Borremans, que é dona da empresa onde a história se passa, em casa fala flamengo. O seu filho é ensinado por Dans em flamengo. E o diálogo entre a senhora Borremans e o senhor Borremans também é em flamengo. Então talvez a língua aí seja somente uma forma de se distanciar. Agora a gente vai para a igreja, que tem aqui umas coisas bem interessantes de se compreender. Tá? A influência política da igreja nesse aspecto. Na época retratada no filme, quem estava no trono do Vaticano era o Papa Leão XIII, que escreveu em 1891 a encíclica Rerum Novarum. Nela, Leão XIII defende que os trabalhadores devem ter direitos, que devem sim ter apoio dos sindicatos, critica a indiferença dos burgueses e rejeita o socialismo, porque Dans, ao ler essa encíclica e ver a situação dos operários em Aalst, tenta valer essas ideias. Tanto que em seu sermão na missa, ele cita ela fazendo com que os burgueses saíssem insatisfeitos, mas os operários permanecessem presentes. O problema que Dan sofre, seja a pressão dos burgueses católicos ou da própria igreja, é que ele tem apoio dos socialistas. Por que os socialistas apoiam ele? Porque ele está falando a mesma língua dos socialistas. Eles conversam. A diferença é que os socialistas, curiosamente, normalmente são ateus, retratados como ateus e inimigos da igreja, mas as ideias centrais que Dans defende, que é do Rerum Novarum, são ideias também consideradas socialistas. Tanto é, por Dans ter esse apoio dos socialistas, que ele é atacado. Não somente de forma política, como pela igreja. Até porque ele foi eleito graças aos votos dos socialistas. Então, a igreja que apoia os burgueses porque os burgueses afastam os socialistas, ela vai contra Dans, que está sendo apoiado pelos socialistas. E é interessante ver como os burgueses têm essa aproximação com a igreja, sendo que o Sr. Wust se destaca nesse aspecto, pois ele tem contato com o Papa. E se deve possivelmente porque o Leão XIII, antes de ser o Papa,
ele foi núncio apostólico na Bélgica por 3 anos. Então talvez venha daí essa influência que Wust tem com o Papa. Os irmãos Adolf Danz e Peter Danz tiveram que criar o seu próprio partido, porque o Partido Cristão os recusava por causa das suas ideias, apesar de estarem no Reino Novarum. Então eles criam o Partido do Povo Cristão, ou ainda o Christian Volkspartei, que durou enquanto os irmãos Danz estiveram presentes. O partido deles foi importante por receber grupos variados, como católicos e ateus, e, pelo que pareça, socialistas e liberais. Mas não teve muita força além da região de Aalst. Aqui agora eu vou trazer algumas curiosidades. Em um programa belga de televisão chamado De Grootste Belg, ou Maior Belga, em 2005, Adolf Danz ficou em 5º colocado. Além disso, o filme tornou-se um musical na Bélgica, e existem várias estátuas e homenagens a Danz pela Bélgica. Bem, pessoal, é claro que tem muito mais coisa para ser falada, analisada aí sobre a segunda Revolução Industrial, participação das mulheres, trabalhadores e tudo mais, mas isso tornaria o vídeo muito mais longo. Vou deixar aqui na descrição os links, né, as referências. Então, caso não tenha ainda deixado o seu curtir aqui embaixo, ou ainda se inscrito no canal, e não esqueçam, né, pessoal, também de deixar comentários. Comentários é legal. Então, um abraço e até mais.